Graça e paz, meu nome é Félix Silva, estou passando por aqui para gravar mais um vídeo para este canal e desde já gostaria de agradecer pela sua audiência. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos novos. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis nos seus grupos do Instagram, no grupo do WhatsApp, também no Facebook, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, você compartilha em todas as suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, grupo da igreja, grupo da família, grupo dos amigos, seja qual for o grupo, passe para mais pessoas possíveis, para que a palavra de Deus possa alcançar outras pessoas. Também em todas as redes sociais, como já foi dito anteriormente. Então eu estou passando por aqui para gravar esse vídeo. É bem verdade que já faz um tempo que eu não passo por aqui, não deixo nenhum vídeo gravado, mas dessa vez eu estou passando para gravar esse vídeo aqui para indicar alguns livros para você que segue o nosso canal. Então, antes de mais nada, mais uma vez eu gostaria de dizer a você que é escritor na área de teologia, de livros cristãos, que tem o desejo de divulgar os seus livros nas redes sociais e principalmente aqui no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link e o endereço do meu Instagram para que você possa entrar em contato comigo e possa ver comigo a possibilidade de divulgar o seu livro aqui no nosso canal. Então você que já tem algum livro escrito na área de teologia, independente de ser por uma editora conhecida ou por uma editora independente, você pode entrar em contato conosco, que nós fazemos esse trabalho. E também você que é editora, que tem desejo de divulgar os seus livros aqui no nosso canal. É só entrar aqui embaixo, no link da nossa página no Instagram, conversar conosco que a gente vai chegar a um acordo para divulgar as suas obras aqui. Lembrando que o nosso canal, o canal Teologarte, ele já tem parceria com duas editoras cristãs aqui do nosso Brasil, que é a editora Santorini, vou deixar o link aqui embaixo, e também a editora Palavra Fiel. Vou deixar aqui o link embaixo para você ver todas as obras dessas duas editoras e poder apreciar o melhor da literatura cristã. Então hoje eu estou passando por aqui para divulgar alguns livros na área de eclesiologia. Gostaria de lembrar que esses livros que são indicados aqui, as editoras não estão me pedindo para divulgar, eu estou divulgando porque eu gosto de divulgar as obras literárias na área de teologia. Então, gostaria de apresentar para vocês algumas obras na área de eclesiologia. Aí você pode perguntar, mas o que é eclesiologia? Eclesiologia é o estudo da igreja. Eclésia, igreja, chamados para fora, e logia, estudo, estudo da igreja. Então eu vou divulgar aqui algumas obras muito importantes acerca do estudo da igreja e das coisas relacionadas à igreja. Então o primeiro livro que eu gostaria de indicar é esse livro aqui, Redescobrindo a Igreja. Redescobrindo a Igreja, que é da editora Ragnos, uma grande editora no mercado editorial evangélico brasileiro. E esse livro ele trata da história e a visão da Willow Creek Communitary Church, ou seja, de uma igreja dos Estados Unidos. Toda uma história dessa igreja americana que, se eu não me falha a memória, é a igreja do Bill Hybels. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a história da igreja do Bill Hybels, esse livro aqui é uma ótima indicação. Ele possui um total de 293 páginas, 293 páginas, e uma grande indicação literária aí para você que gosta de estudar, de aprender mais sobre a história da igreja, sobre a eclesiologia, tudo relacionado à igreja. Então essa é uma ótima dica. Mas vamos para o segundo livro. O segundo livro é da editora Vida Nova, do Gene A. Getz. Gene A. Getz. Mais ou menos essa introdução. Meu inglês não é muito bom. Que é Igreja, Forma e Essência, o corpo de Cristo pelos ângulos das Escrituras, da história e da cultura. Então, se você gosta de estudar a igreja a partir da sua história, cultura e a partir da Bíblia, essa é uma ótima indicação de livro para você. Esse livro tem um total de 417 páginas e ele vai tratar sobre diversos temas, como por exemplo, na primeira parte, o ângulo das Escrituras,
Na segunda parte, ele vai tratar sobre o ângulo da história. Na terceira parte, o ângulo da cultura. E na quarta parte, que é o quarto capítulo, o desenvolvimento de uma estratégia contemporânea. Então, é um ótimo livro, uma ótima indicação. Se você não tem, compre, que é muito importante na sua biblioteca esse livro, para você aprender mais sobre a Igreja de Cristo. Um outro livro que eu gostaria de indicar aqui é da editora CPAD. Este livro aqui. O Pastor e o seu Ministério, um Manual do Obreiro. Então, esse livro aqui, ele contém um total de 327 páginas e ele é um manual para a vida do obreiro na igreja. No caso, um oficial, né? Um diácono, um presbítero, um evangelista, um cooperador, um auxiliar, alguém que faz parte da lista de oficiais da igreja. Esse livro aqui é muito importante, porque ele é um manual riquíssimo, onde trata sobre o pastor e o seu ministério. E não somente esse livro é importante para o pastor, mas, como eu disse antes, para todos os oficiais da igreja. Nessa obra, eu vou mostrar aqui do que ele vai tratar em cada capítulo. Por exemplo, no capítulo 1 ele trata sobre a obra ministerial e suas características gerais. Capítulo 2, a vocação ministerial, né, para aqueles que querem tirar dúvida se tem vocação ou não. Terceiro, a chamada para pregar, ou seja, trata-se sobre a pregação na vida do oficial. Quarto capítulo, da preparação do obreiro para o ministério. Quinto capítulo, da cultura e do campo de estudo do pregador do evangelho ou ministro. 6, do caráter do ministério ideal. 7, o pastor e os problemas eclesiásticos. Capítulo 8, do pregador do evangelho e o seu dever de conhecer a Deus e o homem. Capítulo 9, das prerrogativas especiais do pregador. Capítulo 10, do ministro do evangelho e sua vida particular. E ele vai seguindo em frente, possui um total de 34 capítulos ou 34 partes com abordagens riquíssimas sobre o ministério pastoral e também sobre os oficiais da igreja. Então, esse aqui é um livraço que você encontra na CPAD, o pastor e o seu ministério, o manual de obreiro. Mas, indo mais adiante, gostaria de apresentar uma obra já na área de História da Igreja, que é um livro da editora Vida, A História da Igreja Cristã. A História da Igreja Cristã, de Gese Lima Hulbut. Isso, quase que não sai. É um livro fino, né? Geralmente os livros de história da igreja são livros grossos. E esse livro, ele possui um total de 303 páginas e traz um resumo aí sobre a história da igreja, ou seja, a igreja durante todo o período histórico, desde o seu começo até os dias atuais. Então, se você está cansado de ler aqueles livros grossos na área de história da igreja, ou às vezes você compra e ele serve mais como um livro de pesquisa, e às vezes por conta de ser muito volumoso, e isso faz com que você fique com uma certa preguiça de ler, esse livro daqui você com certeza deve ler em um mês no máximo, que é um livro bastante fino e traz o mesmo conteúdo, porém de uma forma mais resumida. Então fica a dica desse livro. Seguindo mais adiante, gostaria de apresentar um livro da editora Batista Regular, do David D. Bruin, que é A Igreja Conservadora. A Igreja Conservadora. Esse livro, ele possui um total de 224 páginas e ele traz temas riquíssimos como a ortodoxia, a ortopraxia, a ortopatia. Ele fala ainda sobre o evangelho, adoração bíblica, eclesiologia bíblica, afeições religiosas e beleza, cultura e significado, tradição cristã, meticulosidade doutrinária e também sobre a piedade cristã. Então é uma obra que não pode ficar de fora da sua biblioteca, a Igreja Conservadora, editora Batista Regular. Seguindo adiante, gostaríamos de apresentar um livro da editora Mundo Cristão, que esse livro aqui, se não me engano, ele saiu em 2017. Uma nova reforma. Após 500 anos, o que ainda precisa mudar? É uma pergunta. Esse livro, o interessante dele é que ele traz diversos autores de tradições diferentes. Quando eu digo tradições, tradições evangélicas. No caso aqui nós temos pastores batistas,
pastores presbiterianos, pastores metodistas, pentecostais independentes. Nós temos também aqui pentecostais clássicos e outros pastores que se uniram para fazer esta obra, uma nova reforma. Dentre eles eu poderia citar aqui o Alderi Souza de Matos, que é presbiteriano, Antônio Carlos Costa, também que é presbiteriano, Armando Bispo, Braulio Ribeiro, Ciro Sanches e Borte, que é da Assembleia de Deus, também Durvalina Bezerra, Ed René Kivitz, que é batista, Gerson Borges, que é também presbiteriano, tem o Luiz Saião, que é batista, tem até o Luiz Felipe Pondé, né, que ele não faz parte de nenhuma religião evangélica. Temos também o Miguel Uchoa, que é anglicano, e outros de tradições bastante diferentes. Então, é um livrinho fino, bastante acessível, que possui 223 páginas e fica aí a dica para você que deseja aprender mais sobre história da igreja. Dando continuidade, um livro que eu gostei muito, da editora Vida Nova, Ter Fé na Cidade, de Tiago Cavaco. O diálogo entre uma pequena igreja do bairro e a cultura. Então, nesse livro aqui, o Tiago Cavaco ele vai mostrar como a igreja que ele pastoreia, que é a Igreja Bíblica da Lapa, ela vai tentar, de forma bem, digamos que eclesiológica, levar o evangelho além das quatro portas e trazer a cidade para dentro da igreja através do culto e através de outros eventos cristãos que ele promovia na sua igreja. Então, é um livro que eu li em pouco tempo, ele é um livro fininho, possui um total de 111 páginas e é uma dica muito importante para você que é pastor de igreja, para você que é líder de igreja, esse livro que ele vai lhe instruir muito. Outro livro, também muito importante, que eu li alguns anos atrás, é o livro do Mark Dever, da editora Fiel, O que é uma igreja saudável. Então, nesse livro, o Mark Dever ele vai mostrar o que é uma igreja saudável. Saudável a partir da Bíblia, da palavra de Deus. Porque a gente vive uma época, hoje, de forma geral, no mundo inteiro, onde existem vários modelos de igrejas. E muitos desses modelos de igreja da contemporaneidade não são modelos de igrejas saudáveis, ou seja, bíblicos. E o Mark Dever, nesse livro, vai justamente mostrar o que é uma igreja saudável à luz da Bíblia. E ele aqui vai mostrar as marcas de uma igreja saudável. Eu vou dizer apenas alguma, que é a pregação bíblica, o entendimento bíblico da conversão, ou seja, o entendimento correto, o entendimento bíblico da evangelização e a disciplina bíblica na igreja, dentre outras. Então, você quiser adquirir, livrinho bem fino, editora Fiel Mark Dever, O que é uma igreja saudável, que possui apenas um total de 114 páginas. Dando continuidade, alguns livros que eu também tenho aqui na minha biblioteca, gostaria de indicar, mais uma vez, a editora Mundo Cristão. Por que amamos a igreja? Do Kevin DeYoung e Ted Kluck. Por que amamos a igreja? É uma pergunta, ou melhor, é uma afirmação. Esse livro, ele surge de uma necessidade de eles mostrarem para a igreja a importância da igreja. Porque a nossa época tem surgido alguns movimentos que têm desvalorizado a igreja como instituição, dizendo que a igreja está cheia de problemas, a igreja tem muita coisa errada, e essas pessoas saem da igreja e passam a cultuar nas suas casas de forma individual, e isso vai ferindo o princípio bíblico da koinonia, que é a comunhão entre os irmãos, a comunhão dos santos. Então, o Ted Kluck e o Kevin DeYoung vêm mostrar muito bem porque nós devemos amar a igreja. E o título é Por que amamos a igreja, editora Mundo Cristão. Então, se você tem dúvida acerca de tudo isso, movimento desigrejado, igreja nos lares, igreja convergente, ou melhor, emergente, e todos esses movimentos que têm se distanciado do modelo bíblico de igreja, esse livro aqui é uma ótima opção para você tirar essas dúvidas e aprender ainda mais. Chegando ao final, gostaríamos de apresentar outra obra da CPAD, dessa vez do Carlos Alberto de Araújo, A Igreja dos Apóstolos, Conceito e Forma de Lideranças na Igreja Primitiva. Preste bem atenção nesse livro. A Igreja
dos Apóstolos, CPAD. Um livro grossinho que possui 352 páginas. Esta obra aqui, para você que gosta de estudar sobre os ofícios da igreja, mas quais, irmãos? Diácono, presbítero, pastor, no Antigo Testamento, sacerdote, levita, sumo sacerdote. Esta obra aqui, na minha opinião, é a melhor obra em português que existe e ela foi escrita por um teólogo brasileiro. É uma obra riquíssima, porque o trabalho que ele vai fazer aqui neste livro, acerca dos ofícios eclesiásticos, ele começa a partir da Bíblia, passa para a história e também usa elementos exegéticos para tratar dos ofícios bíblicos. Então, se você está fazendo algum TCC, alguma monografia, algum trabalho de pós-graduação, alguma tese de mestrado, e você está querendo um livro nessa área, um material nessa área, esse livro aqui é a melhor opção que existe. A Igreja dos Apóstolos, CPAD. Continuando, agora um livro da editora Reflexão. Alô, editora Reflexão, se quiser mandar mais livro para a gente aí, a gente agradece. O livro O Culto Cristão, Origem, Desenvolvimento e Desafios Contemporâneos. De quem? Vinícius Couto. Vinícius Couto. Então, esta obra é uma obra riquíssima. Quem é o Vinícius Couto? Ele é um pastor nazareno, da Igreja do Nazareno. E esse livro ele foi prefaciado por nada mais, nada menos do que Justo Gonzalez, que é um dos grandes historiadores metodistas que tem várias literaturas acerca da história da igreja. Então esse livro, você que quer aprender sobre culto, a história do culto cristão, passando pelas diversas tradições na história, na Bíblia, este livro é a indicação melhor e é da editora Reflexão, O Culto Cristão. Correto? Chegando ao nosso final, nosso próximo livro é um livraço, um calhamaço, editora Vida Nova, e não poderia passar batido, 461 páginas, Igreja Centrada, do Timothy Keller. Igreja Centrada, do Timothy Keller, que na realidade esse livro é um manual de como você plantar uma igreja, né? À luz daquilo que foi feito pela igreja Redeem, do Timothy Keller, se eu não me falha a memória, ali em Londres. Me parece que é em Londres, se não me falha a memória, ou é Nova York. Eu não lembro bem agora, deixa eu ver aqui, para eu não falar coisa errada. Ele é fundador da Igreja Presbiteriana Redeemer em Nova York, não é Londres, Nova York. E essa igreja, através do trabalho do Timothy Keller, ela começou a crescer de forma assustadora. E o Timothy Keller escreveu esse livro que na realidade é um manual de como ele plantou aquela igreja e como aquela igreja começou a se desenvolver de forma saudável. E a partir daquela igreja, outras igrejas filhas foram plantadas. E esse trabalho é um trabalho muito bem feito pelo Timothy Keller, que hoje serve de padrão para várias igrejas no mundo. E muitos pastores já foram visitar essa igreja dele para ter estudos, para aprender como realmente plantar uma igreja saudável e ter um crescimento abençoado por Deus. Então essas são as dicas na área de eclesiologia que você ficou interessado, pode procurar aí na internet em algum site de venda que você com certeza vai encontrar alguma dessas dicas. E você que é dono de editora, escritor, se você quer divulgar seu livro aqui, entra aqui embaixo no link, que nós vamos deixar o nosso link do Instagram. Então, Deus abençoe, fique na paz, até o próximo vídeo.